Descobertas arqueológicas são como janelas para o passado, revelando segredos antigos enterrados sob camadas de terra e história. Esses achados extraordinários nos transportam para civilizações antigas, suas culturas, crenças e modos de vida. As descobertas arqueológicas continuam a nos fascinar. Vem com a gente desvendar os mistérios da humanidade e se conectar com nossas raízes ancestrais. Neste vídeo iremos conhecer, explorando o passado, descobertas arqueológicas incríveis. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Las Vegas do Império Romano, Itália. Os ricos de hoje não são muito diferentes dos da antiguidade. Resorts, cidades quase exclusivas para casas de veraneios e luxo praiano, são realidade atualmente, mas também já eram há mais de 2000 anos atrás. Os romanos, inclusive, construíram um local que tinha especialmente esse intuito, na cidade de Baia, na Itália. Era a região para onde os mais endinheirados do Império Romano iam para curtir a vida, sem se preocupar com nada, e foi assim que ficou conhecida por ser voltado para prazeres mundanos. O local hoje é conhecido como Parque Arqueológico Subaquático de Baia e foi avistado pela primeira vez na década de 1940, quando um piloto da Força Aérea Italiana sobrevoava a região. As escavações no local só tiveram início nos anos 1960, quando as autoridades italianas enviaram um submarino para analisar os fragmentos da cidade que permaneciam submersos. O que eles descobriram foi fascinante. Mergulhadores, historiadores e fotógrafos conseguiram registrar diferentes estruturas submersas, revelando aspectos das diversões na Roma antiga. O que vemos são templos. Eles eram atribuídos às maiores e mais famosas vilas da cidade, sobrevivendo ao tempo e às adversidades até os dias de hoje. Somente em 2002, o sítio arqueológico subaquático foi formalmente classificado como área de proteção e aberto ao público. Desde então, avanços na tecnologia 3D e na arqueologia submarina permitiram uma investigação mais profunda desse capítulo da antiguidade. Número 7. Fornalha e restos de pão, Anatólia. Durante escavações na famosa cidade antiga de Çatalhöyük, na Anatólia, os arqueólogos descobriram uma grande estrutura semelhante a uma fornalha, que teria sido usada como forno comunitário. Eles também encontraram vestígios de restos vegetais e de alimentos no interior da estrutura, incluindo um resíduo esponjoso incomum, com uma textura curiosa. Testes realizados revelaram que esta estranha substância era na verdade restos de pão fermentado, cuja datação por radiocarbono revelou ter sido feita originalmente por volta de 6600 AC. A descoberta dos restos alimentares em Çatalhöyük destaca o progresso que está sendo feito no crescente campo da arqueologia alimentar. O pão e outros resíduos orgânicos foram descobertos originalmente em 2021. Havia uma fina camada de argila cobrindo a grande fornalha, e foi ela que manteve as substâncias orgânicas preservadas por milhares de anos. Pesquisadores e arqueólogos conseguiram determinar que se tratava de um pão comumente produzido, de tamanho pequeno e provavelmente consumido regularmente por uma parcela significativa das pessoas que residiam em Çatalhöyük na época. Curiosamente, o pão não tinha sido feito no grande forno onde foi encontrado. Número 6. Espada do período das Cruzadas, Israel. Um mergulhador encontrou uma espada datada do período das Cruzadas, na praia de Carmel, no norte de Israel. Shlomi Katzin, morador da região, descobriu o objeto após a corrente marítima ter remexido areia no fundo do mar. Ele entregou a espada para a autoridade de antiguidades do país, que revelou a história em comunicado em 2021. Avaliações preliminares apontam que a espada tem 900 anos. A relíquia fabricada em ferro tem 1 metro de comprimento, com um cabo de 30 centímetros. A espada, preservada em perfeitas condições, é um achado raro, e evidentemente pertencia a um cavaleiro das cruzadas. Arqueólogos explicam que a costa de Carmel, onde há muitas enseadas naturais, foi abrigo para navios em tempestades durante anos de atividade marítima na região. Essas condições atraíram navios mercantes ao longo dos tempos, deixando para trás ricos achados arqueológicos. A espada recentemente recuperada é apenas um desses achados.
A menor tempestade move a areia e revela objetos no fundo do mar, enquanto enterra outros. Cada artefato antigo encontrado tem permitido montar o quebra-cabeça histórico da Terra de Israel. Número 5. Monumentos de vida antiga, França. Sob a paisagem rural de Marliens, a poucos quilômetros de Dijon, no coração do Vale de Ouche, encontram-se evidências de uma vida antiga que se estende por milênios. Antes que a expansão de uma pedreira local pudesse prosseguir, arqueólogos foram chamados para investigar a área, e se depararam com uma saga de empreendimentos humanos que se estende desde o período Neolítico, até o início da Primeira Idade do Ferro. Suas descobertas contam com uma surpreendente variedade de assentamentos, sepulturas e estruturas enigmáticas espalhadas por 6 hectares, que desafiam a nossa compreensão da Europa pré-histórica. A ocupação mais antiga é caracterizada por um monumento composto por 3 recintos interligados, e no centro do monumento havia uma área circular de 11 metros de diâmetro. Ao norte, um recinto em forma de ferradura, de 8 metros de comprimento, está acoplado ao círculo, e ao sul é um recinto aberto que se apoia no recinto central. Este tipo de monumento parece inédito e atualmente nenhuma comparação foi possível. A datação ainda permanece incerta, mas os únicos artefatos descobertos nas valas correspondem a pederneiras lapidadas, o que pode sugerir uma atribuição cronocultural ao Neolítico. Para maior precisão, estão em curso análises de radiocarbono para esclarecer a cronologia deste monumento. Número 4. Casa de banho da Era Vitoriana, Inglaterra. Uma obra realizada em um estacionamento em Manchester, na Inglaterra, com o intuito de transformá-lo em um novo parque público, revelou uma descoberta impressionante. No local, foi encontrada uma casa de banho que remonta à Era Vitoriana, fornecendo detalhes sobre seu funcionamento no passado. Pesquisadores acreditam que o estabelecimento funcionou há mais de 150 anos, e, surpreendentemente, encontra-se em boas condições de preservação. Especialistas revelaram que sabiam o que estariam escavando, mas não esperavam que os ladrilhos estivessem tão bem conservados. A casa de banho em questão foi inaugurada em 1857, período em que a cidade estava em crescimento, especialmente na produção têxtil. Assim, o estabelecimento se tornou um local onde trabalhadores têxteis e suas famílias obtinham serviços de lavanderia e banho. Foram identificadas bombas d'água, caldeiras e 2 grandes piscinas revestidas de azulejos. O local possuía piscinas tanto para mulheres quanto para homens, sendo uma das maiores com quase 20 metros de comprimento. Arqueólogos explicam que antes dos banhos públicos, os trabalhadores têxteis viviam em condições insalubres, e lavavam suas roupas na água usada para o banho. Os banhos públicos representaram uma mudança significativa para a saúde das classes trabalhadoras, pois manter-se limpo e ter roupas higienizadas eram essenciais. Número 3. Antigo Palácio Perdido, Iraque. Arqueólogos descobriram os restos de 4.500 anos de um palácio perdido na antiga cidade suméria de Girsu, no sul do Iraque. Eles usaram tecnologia e fotografia de drones para identificar os restos subterrâneos de um grande complexo até então desconhecido, no sítio arqueológico Tablet Hill, na moderna cidade iraquiana de Tello. Tablet Hill foi descrito como o berço da civilização e um dos locais de patrimônio mais importantes do mundo que poucas pessoas conhecem. Isto se deve ao status de Girsu como uma das primeiras cidades conhecidas no mundo. O Templo do Thunderbird Branco foi um dos mais importantes da região histórica da Mesopotâmia. Antes da sua recente descoberta, o templo só era conhecido por inscrições antigas encontradas no local do trabalho de campo há 140 anos. Entre outras descobertas realizadas no local, como mais de 200 tabuinhas cuneiformes com escrita suméria antiga, encontradas em montes de entulho, a descoberta do templo se destaca como a cereja do bolo. Número 2. Restos mortais de Orford Cluny, Inglaterra. Pesquisadores de Londres descobriram que um homem que viveu entre os anos 126 e 228, durante o período romano, não veio originalmente de uma fazenda rural perto de onde foi enterrado, mas provavelmente a milhares de quilômetros de distância, possivelmente fora do Império Romano. Seus restos mortais foram encontrados em 2017, durante escavações perto da vila de Orford Cluny, na Inglaterra.
O homem, conhecido como Alford Cluny, foi enterrado sozinho, em uma vala, sem quaisquer pertences pessoais, então esta análise deu aos arqueólogos um vislumbre de sua vida. Pesquisadores identificaram que geneticamente, ele era muito diferente dos outros indivíduos romano-britânicos estudados até agora. A análise mostrou que ele tinha ancestrais comuns com indivíduos previamente estudados dos grupos do Cáucaso e da Sármata. Em 175, o imperador Marco Aurélio derrotou um exército sármata na fronteira nordeste do Império Romano e incorporou sua cavalaria em suas legiões. De acordo com historiadores, Marco Aurélio enviou cerca de 5.500 desses sármatas para se juntarem às legiões romanas na Grã-Bretanha. No entanto, isso não significa que ele próprio teria sido um soldado, pois a análise isotópica mostra que este indivíduo era jovem quando começou sua jornada através do Império Romano. Durante o período romano, as viagens de longa distância eram comuns. As pessoas se mudavam de um extremo para o outro do império, por causa da migração econômica, da guerra, da escravatura, e para participar no governo do império. Quaisquer que sejam as razões da viagem extraordinária deste jovem, o seu enterro destaca como todo o Império Romano estava profundamente ligado, desde o Cáucaso até a zona rural da região. Número 1. Descobertas arqueológicas em Hitborough, Inglaterra. Durante uma escavação arqueológica realizada em Hitborough, na costa de Kent, uma nova janela surgiu em relação ao povo do assentamento romano da região, há cerca de 2000 anos. Arqueólogos sabiam da existência de um anfiteatro no local, devido a uma escavação parcial em 1849. As ruínas do anfiteatro ficam em uma colina baixa, mais proeminente, com uma depressão oval, perto de um dos locais históricos romanos mais importantes da Inglaterra. O assentamento data desde a invasão romana em 43 d.C. até o fim do domínio romano por volta de 410. Arqueólogos estão animados com uma série de painéis retangulares, que provavelmente continham originalmente cenas pintadas, talvez cenas figurativas do que acontece nos anfiteatros. Outras descobertas no local incluem o esqueleto de um gato, que foi enterrado em uma área de assentamento doméstico, e pode ter sido um animal de estimação. Um pequeno cárcer, ou cela com porta, também foi encontrado, e provavelmente foi usada para abrigar animais selvagens e pessoas, antes de serem soltos na arena. Moedas, itens de adorno pessoal, fragmentos de cerâmica, foram escavados, e todos fornecem evidências de que a cidade de Hitborough foi ocupada por civis durante o período romano na Grã-Bretanha. O Museu de Hitborough vai abrigar parte dos achados para manter a história viva. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de explorar o passado, descobertas arqueológicas incríveis. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!